Pronto. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Dando continuidade aqui à programação da 11ª Semana de Educação Musical da UFC. Vamos começar agora a palestra Ensino Coletivo de Cordas Friccionadas e Transformação Social, com a professora Lilma In. Ela é professora de violino e viola da Universidade Federal do Ceará, realizou sua graduação em bacharelado em instrumento violino na Escola de Comunicação e Artes pela Universidade de São Paulo, é mestre em musicologia pela ECA USP, doutora em música ECA USP, atualmente realiza estudos de pós-graduação em psicomotricidade pela Unifor e licenciatura em música pela Faculdade Mozarteum. Foi professora de violino da Universidade Livre de Música, Centro de Estudos Musicais Tom Jobim, do Instituto Bacarelli e do Projeto Guri. Atuou como violinista da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo de 1996 a 2015. Atualmente é professora adjunta de violino e viola do Instituto de Cultura e Arte da UFC, vice-coordenadora do curso de música da UFC e coordenadora de vários projetos de extensão. Ensino coletivo de violino e viola, camerata de cordas da UFC, projeto Sinfonia UFC, além de compor a diretoria do Encontro de Cordas Flauzino Vale, desde o seu início em 2017, festival em conferência científica de âmbito internacional na área de pedagogia de instrumentos de corda friccionada, ensino coletivo e performance. Tem experiência na área de artes, com ênfase em música, e trabalha com ensino coletivo de violino. Seja bem-vinda, professora Lio, pode ficar à vontade. Muito obrigada, pessoal. Obrigada ao SIMU, obrigada aos alunos, comissão gestora que preparou, né? Hoje estamos sem, mas parabéns a todos os alunos que se esforçaram, aos voluntários, né? E também cumprimentar todos os professores que já passaram pela SIMU e as palestras super interessantes. Então, tenho a alegria, né, de estar com vocês hoje. Vou explicar um pouco a minha situação aqui. Onde eu moro acabou a luz e eu tive que sair correndo porque onde eu moro não pega celular. Então a internet caiu e eu vim aqui na cidade para dentro de uma sorveteria, estou dentro de uma sorveteria para ter luz e internet. Então, se tiver uma conversa paralela, né, me perdoem por aqui. Mas então vamos lá, gente. O meu tema, que é sobre ensino coletivo e a transformação social, é um tema que ele vem acompanhando a minha trajetória enquanto docente, enquanto musicista, durante toda a minha trajetória. Desde o início, né, estou envolvida com a questão do ensino coletivo e eu, por este motivo, vocês vão ouvir eu falar muitas histórias minhas, porque elas se confundem um pouco com alguns momentos que a história do ensino coletivo de cordas passou pelo Brasil, né? Então, o ensino coletivo no nosso país, ele começou em Fortaleza, aqui mesmo, na década de 1970, com Alberto Jafé. Alberto Jafé foi um professor renomado, um excelente pedagogo na área de cordas, estudou na Alemanha, estudou nos Estados Unidos, em Israel, era um ótimo violinista, grande concertista, professor altamente capacitado. E com toda essa bagagem de um solista, de orquestra, espala de grandes orquestras, músico de orquestras da Europa, né? Com essa bagagem de grande concertista e instrumentista, ele decidiu investir em metodologias de ensino coletivo de cordas. Essa forma de ensino, ele copiou dos modelos norte-americanos, da onde ele tinha passado, né? Porque ele estudou nos Estados Unidos também, e lá, como nós sabemos, né? Para quem fez aqui a disciplina comigo de introdução ao instrumento melódico, né? Leu já toda a história, já sabe de cor até, né? Vocês leram bastante, coitados, mas foi bom também, né? E conhecer, então,
de que essa história ela começa lá para 1830. Olha só a data que nós estamos falando, de 1830, quando começa essa metodologia nos Estados Unidos. E então, né, nós temos essa iniciativa do Jafé aqui em Fortaleza. Foi uma iniciativa que surgiu a convite do SESI, né? E o SESI, então, naquela época, queria que se montassem núcleos de ensino coletivo de cordas. Era algo revolucionário, uma metodologia que até então, na década de 70, né, ninguém tinha ouvido falar aqui no Brasil ainda. No Brasil tínhamos o quê? Desde 1930, o canto orfeônico nas escolas, ensino musical coletivo através de canto, mas e o ensino coletivo através de instrumentos? Não era algo muito comum, né? Na área dos sopros, de bandas, ainda era mais comum isso, mas não era algo que era sistematizado, não era um ensino sistematizado, como é hoje, né? Estou dizendo de 1930, 1940, né? E com essa questão da organização, da sistematização da metodologia através do trabalho do professor Alberto Jafé, nós, então, a comunidade musical ficou conhecendo como é que se dá aula de violino, né? Viola, violoncelo, contrabaixo, instrumentos que precisam de muita atenção, instrumentos que não são tão orgânicos, né? Porque não é um instrumento que você pega e facilmente tira um som, né? Tira um som bonito, né? Porque o piano, por exemplo, é um instrumento super orgânico e ergonômico, né? Você senta, você põe a mão na altura, né, do teclado, que é confortável, e você se vira, você consegue fazer alguma coisa ali, né? Sem grandes treinos. Para tocar direito precisa estudar, é claro, como qualquer instrumento, até mesmo a voz, né? Mas os instrumentos de cordas eram tidos como instrumentos sofisticados, no sentido de serem complexos. Não era um instrumento que você largava na mão de uma criança e ela saía tocando sozinha, né? Por isso, quando surgiram as metodologias coletivas, a comunidade acadêmica e a grande parte dos músicos, né, do Brasil fizeram pouco, né? Negligenciaram esse tipo de metodologia, desprezaram esse tipo de metodologia, porque disseram o seguinte, né? Foi o mesmo embate que houve nos Estados Unidos em 100 anos, não, mais de 100 anos atrás, né? Então, se em 1970, 1980, começou a se conhecer metodologia de ensino coletivo no Brasil e começou a se pensar se essa metodologia era válida, esse debate já tinha acontecido mais de quase 150 anos atrás nos Estados Unidos. E qual foi o debate da época? Era simples. O ensino, até então conhecido como ensino tradicional, tutorial, e hoje preconceituosamente chamado de ensino conservatorial, e só dizer aqui que o ensino do conservatório não tem nada de errado, porque cada metodologia tem o seu lugar e o seu momento para ser aplicado. Então, quem acha que o ensino conservatorial é errado ou é ruim, é porque não entende como é que se aprende o instrumento de verdade. O ensino tutorial tradicional, conservatorial, ele tem o seu momento de ser aplicado dentro da vida do estudante, né? O aluno tem que começar de uma certa maneira e depois, em algum momento do seu estudo, ele precisa passar pelo ensino tutorial, um professor, um aluno, ou um professor, pouquíssimos alunos, 2, 3, né? Por quê? Porque cada pessoa chega num nível de desenvolvimento técnico musical que ele precisa de uma atenção individualizada. Por que isso? Porque cada um de nós somos diferentes. Né? Eu sou diferente do Hugo, que é diferente do Felipe, que é diferente da Amanda. Né? Cada um de nós somos diferentes. Temos facilidades diferentes,
talentos diferentes. Todo mundo tem talento? Tem. Todos os talentos são iguais? Não, não são iguais. Eu tenho mais facilidade com afinação do que com ritmo, vamos dizer. O Hugo vai ter mais facilidade com sonoridade do que com velocidade, né? Cada um tem um talento diferente, facilidades e dificuldades diferentes. Por isso, em determinado momento do nosso aprendizado, nós precisamos passar por um estudo individualizado. Então, o ensino conservatorial, tutorial, tradicional, um professor, um aluno, era o que vigorava no Brasil até a chegada das metodologias de ensino coletivo. E houve-se esse embate, e esse embate era igualzinho ao embate que houve 150 anos atrás nos Estados Unidos. Né? A roda gira, mas as questões são as mesmas. Quais eram essas questões? O ensino tradicional, tutorial, conservatorial, formava performers, ou seja, músicos de alta performance. Ele conseguia conduzir melhor aqueles alunos que já estavam com um certo nível de desenvolvimento. Enquanto o ensino coletivo, tradicional, ele formava a massa, né? A massa da iniciação. Então, mais gente podia estudar, mais acesso ao público, mais pessoas podiam ter contato com o estudo do instrumento, né? Por isso que esse embate ele aconteceu, né? Então, parte da comunidade musical, acadêmica, torceu o nariz e, incrivelmente, desde então, desde 1970 até 2021, ainda existem universidades, comunidades acadêmicas que menosprezam as metodologias de ensino coletivo de cordas. Mas isso também é normal, porque as coisas vão mudando devagarzinho e conforme a sociedade vai exigindo por novos profissionais, novos tipos de formação, a universidade tem obrigação de acompanhar. Só que muitas universidades não fazem isso, como, por exemplo, a universidade na qual eu me formei. Né? Então, vou falar da USP, Universidade de São Paulo, a melhor universidade da América Latina, não por mim, né? Pelo ranking lá de sei lá o quê, né? A melhor universidade da América Latina, a número 1 do Brasil. Essa grande superpotência da Universidade de São Paulo é uma universidade que ainda não admite o ensino coletivo dentro da grade do curso de música, o que é um desastre. Por quê? Porque o estado de São Paulo é o estado que mais emprega profissionais de ensino coletivo de cordas, ensino coletivo de sopros, ensino coletivo de violão, né? É mais emprego. Bom, como podemos saber disso? Né? Isso aí é só teoria da sua cabeça, professora Lina? Não, não é não. Vocês podem visitar as páginas do Projeto Guri. O Projeto Guri tem 2 projetos chamados Guri. Antigamente, eles eram um só que ele cresceu tanto que ele teve que ser dividido entre Projeto Guri Santa Marcelina e Projeto Guri, a APG, Associação Amigos do Projeto Guri. Bom, a APG do Projeto Guri, que cuida do interior de São Paulo, hoje possui cerca de 400 escolas, 400 polos, onde se ensina os instrumentos de forma coletiva. E a Santa Marcelina, que é o Projeto Guri da capital de São Paulo, tem por volta de uns 250 polos, né? E cada polo, você pode imaginar quantos professores não trabalham lá, de carteira assinada, com várias atribuições. Então, essa forma de ensino, ela propicia que muito mais pessoas tenham acesso, muito mais profissionais possam trabalhar na área, só que a minha universidade, a minha casa de formação, onde eu fiz bacharelado, mestrado e doutorado em música, ela é uma universidade engessada, fossilizada, dinossáurica em termos de currículo, porque ela ainda não admite isso. Então, mesmo desse jeito,
né? É uma contradição que existe dentro da universidade, da academia, que lá na Universidade de São Paulo, na pós-graduação, existem 5 trabalhos sobre ensino coletivo, né? Desses 5 trabalhos, 2 são meus, né? 3 são de outros professores. E esses trabalhos mostram a necessidade da formação do profissional que trabalha com ensino coletivo. Bom, mas nós estávamos falando de Alberto Jafé. Alberto Jafé começou em 1970, fez pouco tempo aqui. O SESI depois ficou nas mãos de um outro, o sucessor dele, que foi o professor Vasquim Firmanian. O professor Vasquim Firmanian foi um professor importantíssimo aqui para a cidade de Fortaleza. Infelizmente, eu não tive ainda o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas eu só ouço e conheço as pessoas que chegaram a estudar com ele, vejo os frutos do grande trabalho que ele fez. E, para quem não sabe, o professor Vasquim Firmanian foi professor da UFC durante 30 anos. Só que a história da UFC não registra isso. Por que será que a gente desconhece tão pouco esse professor que foi tão importante para a vida musical da cidade? Não merecíamos, né, uma homenagem, né, dar uma homenagem para esse professor que trabalhou 30 anos na orquestra do SESI e formou a geração de músicos hoje que atua na cidade, e muito mais outros, né, que estudaram com ele. A orquestra do SESI foi uma das orquestras mais importantes que houve na cidade daquelas, né, desde 1970 para cá, né? E aí, depois, o professor Vasquim, ele se aposentou, a orquestra foi desativada. Para vocês saberem, a UFC pagava bolsas de estudo para todos os estudantes do projeto de extensão do SESI, da orquestra. Então, a UFC contratou um professor, o professor Vasquim era professor da UFC, trabalhava para a extensão, e todos os alunos que estudavam naquela orquestra do SESI recebiam bolsa de estudos. E não era uma bolsa pequena, não. Era uma bolsa até maior do que vocês recebem hoje na universidade, por incrível que pareça. E, naquela época, essa bolsa era suficiente para sustentar um jovem aluno, para que ele pudesse não precisar trabalhar e se dedicar aos estudos mesmo. Então, dos frutos desse trabalho, um deles é o maestro Arthur Barbosa. Ele chegou a estudar com Alberto Jafé, depois continuou estudando com Vasquim, depois ele saiu e foi, hoje ele é músico lá na OSPA, que é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, é maestro da OSPA Jovem e também é um grande compositor, com muitas obras gravadas, prêmios nacionais e internacionais de composição. E ele sempre está também no nosso encontro Pausino Vale. Daqui a pouco chega no encontro, falando do encontro. Então, esse trabalho que o professor Vasquim fez, né, e que a UFC investiu comprando os instrumentos que estavam no SESI, quando o professor Vasquim se aposentou, o curso de música da UFC já existia. Só que, infelizmente, o curso de música não teve essa aproximação com o professor Vasquim, e aí todos esses instrumentos do SESI foram capturados pela UES. Então, estão todos lá na UES. E nós estamos sem os instrumentos que nós poderíamos estar. Mas esse também é o capítulo para uma outra história, né? Uma outra vez. E quem sabe, né, a gente consegue agora que o nosso instrumental fique mais completo e todos os alunos tenham a oportunidade de estudar. Então, essa história está registrada, vocês não é conto da minha cabeça. A gente pode ver no Diário Oficial, a gente pode ver tudo que, né? Inclusive, eu também tenho soube dessa história com mais detalhes através da pesquisa do professor Leandro Sarafim, né, que ele, no doutorado dele, ele encontrou esses documentos, e foi uma grande surpresa para nós, porque nós nunca tínhamos ouvido falar dentro do curso de música. Nós, que somos os professores novos, não tínhamos esse conhecimento, e hoje nós sabemos. Então, dessa grande e gloriosa história que houve de cordas na cidade e que foi iniciativa da UFC. Bom, e aí, depois disso, gente, o ensino coletivo, ele seguiu o caminho junto com o Jafé. Jafé foi para Brasília e criou a convite da Funarte, do governo federal, para implantar o mesmo projeto que ele fez no SESI em todas as capitais do Brasil. Então, esse
projeto que foi chamado de Projeto Espiral. Ele começou implantando em algumas cidades, só que depois de apenas um ano de trabalho, Alberto Jafé saiu do Projeto Espiral, porque ele percebeu que o Projeto Espiral ele não ia conseguir ter o controle artístico de tudo que acontecia dentro, né? Porque tinha muita questão política, enfim. E aí ele saiu e foi para o SESC, né? Serviço Social do Comércio, em São Paulo. No SESC, então, ele desenvolveu um trabalho maravilhoso, brilhante. Ele conseguiu uma orquestra de cordas, ele montou com seus alunos através da metodologia de ensino coletivo de cordas, e aí, através disso, ele começou, então, a divulgar esse trabalho. Ao mesmo tempo, outras iniciativas com ensino coletivo foram surgindo dentro do interior. Então, no interior de São Paulo, no Conservatório de Tatuí, você vai ver alguns grupos de cordas, algumas iniciativas mais tímidas, né? Também temos no sul do país a vinda de uma freira, que eu esqueci o nome dela, e que ela tocava violino e ela conhecia o método Suzuki. Foi através dela e também da professora Shinobu Saito, em Campinas, em São Paulo, que a metodologia Suzuki chegou no Brasil e começou a se trabalhar com grupos de crianças. Mas nós que somos do ensino coletivo, nós não consideramos o método Suzuki como um método essencialmente de ensino coletivo. Ele é um método que trabalha em grupo, mas não é um método de ensino coletivo, né? Qual que é a diferença entre um e outro? Existe uma diferença. O ensino coletivo, como nós trabalhamos, ele ensina todas as partes da técnica passo a passo, como nós sabemos que acontece. Professora Maria Concília, bem-vinda. Desculpe o atraso, estava lá com a Marisa, viu, Lil? Desculpe, eu estava terminando a reunião com a Marisa. Desculpe o atraso. Que joia! Bem-vinda. Então, gente, no ensino coletivo, a gente pode comparar com o que acontece, por exemplo, quando a gente vê o ensino de qualquer outra disciplina na escola. Vamos pensar em matemática, né? Ensina-se a desenhar os números, ensina-se a soma, todo mundo faz as mesmas contas, e aí todo mundo pratica aquilo. Isso é como o ensino coletivo tradicionalmente é aplicado. Todo mundo faz os mesmos exercícios, os mesmos conteúdos, só que a diferença é que o professor precisa estar atento e ter a sensibilidade de perceber as dificuldades, as delicadezas, as potencialidades de cada aluno, porque cada aluno é diferente. Então, você tem o mesmo conteúdo a ser aplicado de uma maneira por igual, mas diferenciada. Como fazer isso, né? Então, essa é a questão que nós trabalhamos dentro do ensino coletivo. Como fazer isso? E o ensino coletivo, então, do SESC, ele começou a ser conhecido pela comunidade musical. Houve esse embate, como eu já expliquei, e depois desse embate, então, nós temos alguns projetos, como o Projeto Guri, que experimentou essa metodologia no ano de 1995. Nesse ano, o Projeto Guri estava apenas começando. Ele tinha, acho que, 3 polos. Acho que um em Cubatão, ou era em Praia Grande, e 2 em São Paulo, Mazarope e no Tatuapé. Bom, lá no FEBEM da Tatuapé, né, que é esse grande polo, foi quando a metodologia de ensino coletivo de cordas definitivamente foi aplicada. Então, eu estive no início dessa aplicação dentro do Projeto Guri. Por que eu vou falar do Projeto Guri? Tem uma razão muito grande de eu escolher falar desse projeto. Não é porque eu adoro ele, nem porque ele é o melhor. Então, todo projeto tem os seus problemas, tem as suas coisas muito boas e tem as suas fraquezas, né? Mas eu escolhi falar do Projeto Guri porque, através desse imenso projeto, que é hoje o maior projeto social do Brasil, que também por conta do apoio bem substancial que recebe, né, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né? Então, alguns anos atrás, que eu ainda sabia os números, né?
mas isso não é difícil de saber, pelo portal da Transparente a gente consegue saber. O Projeto Guri recebia por ano cerca de 40 a 50 milhões, né, por ano para o seu funcionamento, né? E, então, o Projeto Guri, ele foi responsável, ele foi o grande responsável por transformar esse panorama do que acontecia com o ensino instrumental em São Paulo. Porque antes do Projeto Guri, pouquíssimas pessoas tinham acesso ao estudo instrumental. Eu vou dizer, do violino, né? Eu nem vou dizer viola, né? Que é mais difícil ainda, né? Ou contrabaixo, assim, mas violino, que é o que todo mundo mais conhece da família das cordas friccionadas, né? Tem gente que nem sabe o que é violoncelo, vai chamar de violino grande, né? Mas então, o Projeto Guri foi o grande disseminador. Ele conseguiu trazer para as massas, para a grande população, esse conhecimento, essa possibilidade de acesso, né? Então, através do Projeto Guri, a metodologia de ensino coletivo de cordas ficou conhecida no Brasil inteiro, através do Projeto Guri. Né? Claro que aqui em Fortaleza a gente já tinha o projeto, né, do Jafé, do SESI, mas para muitos outros estados brasileiros não havia ainda esse conhecimento do que era um projeto de ensino coletivo de cordas, né? E o Projeto Guri, ele foi um grande alavancador disso, né? Então, eu vou contar para vocês algumas histórias dessa época, né? Então, em 1989, quando eu era ainda uma jovem estudante de violino, com pouco tempo, não muito tempo de violino, eu fiz um teste para entrar numa orquestra jovem em São Paulo, que era a Orquestra Municipal de São Paulo, a Municipalzinha. E eu fiz esse teste, passei, né, fiquei muito feliz, tal, e os colegas vieram me cumprimentar, né? Nossa, parabéns, você entrou, você deve tocar muito bem. Eu falei, não, eu sou iniciante. Não, porque nós ficamos 6 meses esperando alguém vir fazer o teste. Falei, 6 meses? Não vinha um violinista? Não vinha um violinista fazer o teste. Bom, gente, essa mesma orquestra hoje, se você abre uma vaga de violino, sabe quantos violinistas vêm? Uns 250, no mínimo. 250 na primeira fase. Aí, primeira fase envio de vídeo, né? Para a segunda fase, deve vir uns 80. Quando chega na fase final, você tem uns 10 violinistas que eles são quase profissionais. Gente, o que aconteceu? Né? Como é que esse panorama se mudou? Da onde que nasceu esses músicos? Do asfalto, da poeira? Da onde que surgiu tanta gente? Isso foi por causa da disseminação, da popularização do acesso ao estudo musical, ao estudo instrumental. Graças ao Projeto Guri, com suas centenas de polos, né? Então, imagina, 400 no interior, mais 200 na capital, só o Projeto Guri, sem falar dos outros projetos, né? Eles têm cerca de, vamos dizer, pelo menos, vai por baixo, uns 60, 70 mil alunos por ano, né? Eles recebem essa quantidade, os dois, né? Capital e interior, recebem essa quantidade, não estou exagerando, né? Então, dessa multidão enorme de crianças, adolescentes, jovens, alguns vão se destacar e querer continuar, alguns vão ter mais vontade de seguir esse caminho, e alguns vão, né, começar a se interessar, e aí a gente vem aquela multidão surgindo, né? Por que o nosso país é o país do futebol? Espero que ainda a gente seja, né? Porque a gente está meio mal das pernas aí. Por que o Brasil é o país do futebol e não do beisebol? Né? Porque em qualquer cantinho tem alguém jogando uma pelada, jogando uma bola. Qualquer menino bate uma bola no canto do prédio, certo? E dessa multidão de gente que vai chutando bola, surgem aqueles que se despontam, que vão querer seguir carreira, né? Assim também é com a questão musical. Então, o Projeto Guri, através da metodologia de ensino coletivo de cordas, ele transformou o estado de São Paulo. E eu posso dizer que ele iniciou uma mudança no país inteiro com esse modelo. Por quê? Porque na década de 1990, quase ninguém conhecia o que era um projeto social.
O que era uma OS, uma ONG, uma ONG, uma organização não governamental? Quase ninguém conhecia. Se você for voltar mais alguns anos, 1985, se diz uma sigla dessas, ninguém nem sabe o que é. Só que na década do ano 2000, de 1990, depois, no ano 2000, houve assim uma explosão de ONGs. Surgiram ONGs para tudo que é canto. Na virada do milênio, nós vamos ver isso acontecendo. Isso tem a ver com a promulgação de leis de incentivo à cultura, leis municipais de incentivo à cultura, leis estaduais, leis federais, vários tipos de leis de incentivo à cultura que reverteram, então, nessa coisa boa que foi o surgimento de várias ONGs, projetos, né, que vão, através dessas leis de incentivo à cultura, aplicar em cultura, educação, esportes, certo? Então, através disso, nós vemos que no ano 2000, você já tem um outro quadro, você tem um monte de ONGs surgindo à torta direito. E sabe o que essas ONGs faziam? Elas não sabiam o que iam fazer. O que elas iam fazer? Elas vão ver como projeto social que eu posso me espelhar. E qual que tinha? O Projeto Guri. O Projeto Guri vinha de antes, estava antes já funcionando, e todas essas ONGs que depois aproveitaram as leis de incentivo, né, de cultura, a captação, editais de fomento à cultura, eles que decidiram investir em música, porque muitos investiram em outros aspectos, né, de assistência social, de esportes, ensino de computação, de línguas, mas quem decidiu por música, na maioria, eles se espelharam no modelo de ensino do projeto social que maior tinha na época, que ainda é hoje, né, que é o Projeto Guri. Então, foi uma coisa boa e uma coisa não tão boa também, né? Foi uma coisa boa porque resolveram investir em ensino coletivo de cordas, ensino coletivo de instrumentos, mas não tão boa porque nessa explosão nós vamos ver muita coisa que não era de boa qualidade acontecendo. Professores mal preparados, professores com nenhum tipo de preparo, não sabiam nem por onde começar com o ensino coletivo de cordas. E aí, muita experimentação foi feita. Sabe aquela coisa do vamos experimentar isso para ver se dá certo? Ah, não deu certo. Vamos experimentar isso para ver se dá certo. Então, sem nenhuma orientação. Por onde começa? Por onde não vai? Aqui não, desse jeito que vai dar certo, né? Então, não tinha nenhum curso de capacitação, não tinha formação, não tinha ninguém que falasse sobre o assunto, né? Então, a partir dessas pesquisas de pós-graduação, foram surgindo cursos de capacitação também. Eu fui uma dessas pessoas que, nesse momento, acompanhou toda essa transformação. Eu estive na primeira turma do Projeto Guri, que experimentou o ensino coletivo, ou seja, antes dessa turma não tinha o ensino coletivo. Eu vi o ensino coletivo explodir dentro do projeto, ou seja, todos os núcleos estavam aplicando de uma maneira correta e incorreta, né? Vi atrocidades pedagógicas, didáticas sendo feitas no projeto, e vi coisas muito legais acontecendo, né? Então, nesse momento de uma grande transformação, eu acompanhei esse processo e posso dizer realmente que o ensino coletivo de cordas, ele transformou esse panorama musical através da educação musical de base, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma educação musical de base nas escolas públicas, nas escolas não públicas, nas escolas formais, nas escolas não formais, em todos os ambientes nós precisamos de uma educação musical de base bem feita. Então, seja na parte mais pedagógica, didática, seja na parte mais técnica, instrumental, nós precisamos de bons professores, precisamos de pessoas bem formadas, para que todo esse panorama se transforme. E hoje,
Fortaleza e o estado de Ceará vai se transformar. Ele já está sendo transformado. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas, porque eu já vi esse processo acontecendo. Ele está acontecendo, quer vocês queiram, quer não. E eu sei que todos querem. Então, vai dar super certo. Todos os pequenos núcleos que vocês dão, que vocês formam, em qualquer escolinha de bairro, gente, isso dá frutos. Isso dá frutos. Hoje, então, bom, eu já falei um monte de coisas aqui, mas eu não mostrei o que eu queria mostrar. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Dá licença, deixa eu ver. Onde que eu posso soltar um vídeo aqui, hein? Apresentar. Não posso apresentar. Aqui, apresentar uma janela. Não. Eu quero apresentar. Peraí, desculpa. Vou apresentar a tela inteira, tá? Dá licença. Lil, você tá no Chrome, Lil? Oi? Você tá no Chrome? Tô. É que Tá você vai aparecendo passar, na minha tela? você vai passar slide e vídeo, é isso? É, vou. É porque às vezes você sabe botar o vídeo na guia, Aham. sabe? Colocar o Sim. vídeo na guia, porque às vezes o sim, som eu para sei. quem chega é melhor, mas os slides tá legal assim, dá para a gente ver bem. Tá bom. Tá aparecendo, né, gente? Tá. Tá bom. Então, gente, aqui eu fiz um PowerPoint bem simples, tá bom? Falando do ensino coletivo de cordas. Mas não era isso que eu queria. Meu Deus. Eu tô um pouco. Desculpa. O que eu tô falando? Não era isso que eu ia fazer. Deixa eu só abrir primeiro o vídeo, aí eu abro. É isso que eu preciso fazer. Pronto. Bom, gente, desculpa os alunos de introdução, sei que vocês já viram, mas eu só vou mostrar um pedacinho desse vídeo e aí a gente vai falar sobre isso, tá? Uma guia, agora sim. Tá aparecendo, gente? Apareceu, professora. Eu sou Lil, sou violinista, professora de violino e viola da Universidade Federal do Ceará. É um prazer estar aqui e hoje o meu tema é música e esperança. Eu escolhi esse tema porque acredito firmemente no poder da música para a transformação social, a transformação das nossas realidades. E você pode participar disso. Quando eu comecei a minha carreira, e me deparei com algumas dúvidas existenciais que todo violinista e professor de música se depara no começo. São dúvidas que causam uma baixa autoestima na nossa profissão. Porque nessa realidade que nós vivemos, nessa sociedade que vivemos, muitas vezes a música é encarada como um entretenimento, algo de menos importância. E as perguntas que eu tive que me deparar e responder para continuar minha caminhada foram: para que serve a música? Para quem eu vou tocar a minha música ou ensinar a música? Por que eu devo ensinar violino numa realidade onde muitas pessoas sequer conhecem o que é o violino? E será que ensinar esse repertório erudito de Mozart, Beethoven, que tantos caracteriza a música erudita, da onde vem a técnica do instrumento, será que isso realmente importa? Para quem importa? Então, eu tive a grata oportunidade de participar como professora de um projeto social em São Paulo. Esse projeto social é um dos projetos sociais maiores que nós temos no Brasil atualmente, chamado Projeto Guri. Nesse projeto, eu tive, então, uma experiência única como professora. Eu estava me formando na Escola de Comunicações e Artes da USP,
Então, eu comecei a trabalhar nesse projeto e vocês podem ver que nesse site do Estado de São Paulo existe uma citação pequena sobre um evento que ocorreu em 1995. Esse evento aconteceu dentro da FEBEM de Tatuapé. Hoje não existe mais a FEBEM, mas a Fundação Casa. E eu era, então, professora de ensino coletivo de violino dentro desse projeto. Está sem som. O microfone, professora, está desligado. Eu queria mesmo, era só mostrar o slide, né, do site do SPGov, né, que fala dessa rebelião que aconteceu no Projeto Guri. Muitos de vocês já ouviram eu contar essa história, e que foi algo realmente muito marcante, né? Então, fazendo uma história longa, curta, houve essa grande rebelião que durou uma semana, 4, 5 dias, 5, por aí, e com incêndios, né? Eles queimaram, destruíram tudo, e a gente foi, então, impedido de chegar perto do projeto, né? Aquela quadrilátero todo cercado, tropa de choque. E aí, quando finalmente tudo baixou, a poeira baixou, a gente voltou, né? Pensando, bom, tudo da estaca zero, né? Porque tudo queimado, tudo destruído, uma tristeza geral. E para nós, então, foi assim, muito chocante, né, o que a gente se deparou. Isso porque, quando a gente começou a dar aula nesse projeto, era uma ex-fazenda, né, era uma fazenda antiga, desativada, enorme, que tinha 24 unidades de contenção. Então, eram 24 prédios dentro daquela unidade do FEBEM, cada prédio com cercas altíssimas, né? E cada unidade, ele separava, então, os menores, né, que estavam ali, em níveis de periculosidade. Então, quem tinha cometido infrações mais graves ficava num canto, menos graves no outro. E eles vinham para as aulas de música, assim, voluntariamente, ninguém era obrigado. Então, eles vinham porque queriam. Nós, então, montamos uma orquestra com 40 alunos, entre violino, viola, violoncelo e contrabaixo, com 5 professores, né? Um era o regente, 2 de violino, eu era uma delas, um de violoncelo e um de contrabaixo. Com essa equipe, nós trabalhamos intensamente com eles, segunda, quarta e sexta, das 8 ao meio-dia. Eram super puxados, com uma meia hora de intervalo no meio, mas era bem puxado, 3 horas e meia, basicamente, de aula, né, por dia. E eles vinham, né? E aí, coisas assim, né, que a gente não está acostumado no dia a dia. Né? Eu fiquei sabendo, antes de entrar lá, que era uma FEBEM masculina, eu pensei, bom, vamos lá dar aula para umas crianças, né? Aí eu cheguei lá, as crianças eram todas mais altas que eu, né? Todos os rapazes já com 17, 18 anos, alguns para serem desinternados. E aí, nesse processo de estar com eles todos os dias, você começa a vibrar muito pelo seu aluno. Você fica muito feliz quando ele consegue consertar o pulso, quando ele consegue acertar a ligadura, ele sabe a diferença entre o Fá natural e o Fá sustenido, né? E você começa assim a ficar assim muito ligado, né? Você se apega ao ser humano, porque é o que nós somos, né? Seres humanos. Nós nos apegamos aos alunos. E depois, quando a gente fica sabendo da ficha do aluno, você não consegue casar uma coisa com outra. Como é que esse aluno, que eu estou lá todos os dias, ajudando ele a acertar o ritmo, é o mesmo que cometeu um latrocínio, que cometeu um assalto seguido de morte, que cometeu um estupro, né? E tudo isso era muito complicado, muito pesado, né? E aí, depois de 6 meses, aconteceu uma grande apresentação no Festival de Inverno no Campos do Jordão. Para quem não sabe, o Festival de Inverno no Campos do Jordão
é o mais conceituado festival de música do país, por enquanto, né? Alguns estão chegando lá, mas o prestígio de Campos do Jordão ainda é grande. Então, nós fomos até o Auditório Cláudio Santoro, lá, e nessa viagem, foi uma viagem épica, gente. Vocês não imaginam como foi. Tinha 2 ônibus com os meninos, né, dentro. Eles algemados no ônibus, com polícia em cima, embaixo, do lado, na frente, com escopetas, armas pesadas. E nós, os professores, numa van, a gente estava horrorizado com aquilo, pensando, como é que eu vou fazer música com isso? Desse jeito que eles estão levando esses meninos, como é que a gente vai... O que a gente vai fazer com eles lá? E aí, chegando lá, o esquema de segurança fortíssimo, todos eles com as mãos para trás, sem poder se movimentar livremente. E aí, a gente... Né, enquanto a gente estava horrorizado, eles estavam extasiados. Eles estavam curtindo pra caramba aquela viagem, porque eles estavam indo numa cidade bonita, num lugar limpinho, num auditório bonito, e depois eles fizeram uma linda apresentação. Nessa apresentação, eles tocaram Brilha, Brilha, Estrelinha, o tema da Nona de Beethoven, né? Estou vendo o Hugo rir aqui, né? Ele sabe o que está falando. Asa Branca, né? Eles tocaram essas músicas de iniciantes. E eles foram aplaudidos de pé pelo governador Mário Covas na época e todo o público que estava lá. Isso causou um impacto tão grande neles que eles levaram semanas para assimilar o que tinha acontecido. E a gente também demorou um pouco para entender por que eles estavam assim meio estranhos. Porque pela primeira vez, gente, eles tinham cometido um ato e eles foram aplaudidos. Eles não levaram pedradas, eles não levaram choque, eles não levaram tiro. Eles fizeram um ato e esse ato foi aplaudido de pé. Depois disso, houve essa rebelião que tudo se queimou, tudo se destruiu. Veja só como as coisas se encaixam. Quando aconteceu essa rebelião e acabou a rebelião, nós pudemos novamente entrar para ver. E aí tinha uma dessas psicólogas, que na verdade precisava ser internada, né? Ela chegou e falou para os meninos: vocês destruíram todos os prédios. Por que não acabava de destruir esse daqui também, ó? Era o único prédio que estava em pé, e era o Barracão da Música. Fala, você quer falar, Cecília? Eu quero dar meu depoimento, que eu fiquei muito emocionada na época, sabe? Por acaso, meu primo irmão, trabalhava na Secretaria da Cultura. E ele é músico, né? Ele é pianista. E ele estava lá gerenciando e tal. Quando ele chega com essa notícia para a gente, os meninos da FEBEM cuidaram dos instrumentos do prédio da música, tudo arrebentando, e eles foram lá para segurar. Foi uma emoção tão forte, acho que isso foi o quê? 89, 90, é isso? Por aí, né? 95. Ah, não, 95. Eu já estava na ULM. Olha só que legal isso, Cecília. Eu não sabia que seu irmão... meu primo irmão, eu já estava na ULM e a gente ficou numa emoção profunda de ver o sentido, né, para aqueles jovens, para aquelas crianças jovens que estavam tão discriminadas, né, ali por N razões, né, o sentido para elas da música. Foi muito emocionante. Exatamente. Eu só queria dar esse depoimento porque foi muito marcado para mim na época. Nossa, que legal. Nossa, muito obrigada por ter nos contado isso, porque eu não sabia que tinha mais gente, né, que testemunhou isso. Porque também está descrito num livro da Rose Satie Kujic, que é uma historiadora que acompanhou todo esse processo, né? Ela esteve desde a primeira música. Gente, desculpa o barulho, porque eu estou numa sorveteria, porque acabou a luz lá em casa, eu tive que vir para cá. Então tem essa barulheira aqui. Mas, e aí ela descreveu também, né, tudo isso que aconteceu. E aí, quando eles perguntaram para os meninos por que eles não tinham destruído o Barracão da Música,
foi quando os alunos falaram, né? Falaram que eles, durante os 4 dias de rebelião, eles fizeram um cordão de isolamento em torno do prédio da música. Eles não deixaram os outros 2.300 entrarem. Os 40, eles ficaram lá de apostos, protegendo o que era deles. O barracão não sofreu um arranhão, nenhum vidro quebrado, nada foi destruído. Então, depois disso, gente, eu pensei, quem sou eu para questionar se violino é importante para quem defendeu a própria vida contra uma fúria que destruiu os 23 prédios que tinham lá. Então, eles se apropriaram daquilo, aquilo era deles, o violino era deles, a música era deles. Né? Então, eu acho que tem tudo a ver o fato deles terem tido um estímulo positivo antes, certo? Na apresentação, um estímulo positivo poderosíssimo, que gerou uma transformação de atitude deles em relação a tudo aquilo. Talvez através desse estímulo positivo, eles tenham percebido que, nossa, esse é o meu negócio, isso aqui é meu, né? E eu tenho que defender isso. Então, hoje, gente, eu trago isso para dentro das nossas classes, nossas turmas de ensino coletivo. Eu não acredito em pedagogias restritivas, punitivas, que desclassificam o aluno, que põem o aluno para baixo, que criticam o aluno só falando mal do aluno. Eu não acredito em nada disso, gente. Eu acredito o contrário. Eu acredito em uma pedagogia positiva, que incentiva, que lidera pela inspiração e não pelo terror, não pela crítica destrutiva, que destrói aqueles que os professores não gostam, destrói aqueles que eles gostam, eles levantam. Não! A gente tem que levar todo mundo para cima através do bom exemplo, da inspiração que você vai dar para esse aluno. Porque é muito melhor você liderar a sua turma pelo bom exemplo, pela inspiração, pelo prazer, do que pelo medo, pelo castigo, né? É muito melhor. Então, através dessas experiências, hoje nós construímos o trabalho do ensino coletivo aqui na UFC a partir de 2015. Eu e a professora Dora. Bom, gente, está saindo agora o slide, agora sim que eu quero mostrar esses slides. Alguém pode ligar o microfone só para dizer? Sim, estamos vendo. Tá, beleza. Então, gente, nós começamos a nossa primeira turma, vocês estão vendo nessa foto, a nossa primeira turma de ensino coletivo dentro da graduação aqui na UFC. Nessa época, a graduação, nós tínhamos alguns trabalhos juntos com a extensão também. Então, aqui vocês vão ver alguns alunos da graduação, aqui a Fernanda, aqui também um aluno da graduação, ele também era, esse também da graduação de música, e alguns alunos que não eram da música, por exemplo, mas eram de outros cursos, por exemplo, faziam como optativas, né? Então, essa moça aqui, ela era da engenharia, esse rapaz era da engenharia, esse daqui era da letras, né? Essa aqui era da história. Então, eles se juntaram nessa primeira turma de ensino coletivo de cordas, e tinha cerca de umas 20 pessoas. Né? Então, eu e a professora Dora lideramos esses grupos. Aqui vocês vão ver, então, uma apresentação, que foi um dos primeiros, a primeira apresentação que nós fizemos, em novembro de 2015, porque esse grupo começou em agosto, tá? Começou em agosto, e aí em novembro de 2015 nós fizemos essa apresentação na frente do ICA. Vocês podem ver que as paredes do ICA estavam ainda limpinhas, né, gente? Então, de agosto a dezembro, abrimos essa turma com 20 pessoas e apresentamos em novembro uma pequena apresentação ali na frente do ICA mesmo. No ano seguinte, em março, nós criamos a Camerata de Cordas da UFC. Nessa camerata, gente, está, deixa eu ver, cadê ela? Aqui, ó. Aqui está a Lana, ó. Ela começou a estudar violino nesse ano, em 2016.
Então, quando criou a Camerata, a Alana comprou seu violino e aí ela começou a ter aulas aqui. E temos outros alunos que ainda, né, seguiram também aqui. A professora Dora aqui nessa ponta aqui, né? E aí a Camerata fez um concerto já em junho, né, no Teatro José de Alencar. Então, no final de 2016, já tivemos grupos de extensão de violino e viola, com cerca de 70 participantes adultos. Eu vou falar agora só de violino e viola, tá? Que eu não tenho os números corretos de cello e contrabaixo. E nesse ano, a Camerata fez 9 concertos, com mais ou menos 1.000 pessoas no público. Em 2017, com um pouquinho mais de experiência, os alunos, né, os monitores já um pouco mais experimentados, nós abrimos as primeiras turmas infantis. Então, aqui está uma dessas turmas infantis, iniciando dentro das salas do ICA, e nós fizemos aqui na apresentação da Seara da Ciência em junho de 2017. Né? A professora Concília sempre nos auxiliando, nos orientando também na parte da musicalização, né? Sempre incomodando ela. E aqui embaixo, gente, nós temos a Camerata de Cordas ajudando as crianças no palco. E tivemos, então, cerca de 120 alunos da extensão, dividida em 2 turmas adultas e 2 infantis. A Camerata, nesse ano, fez já bastante mais concertos, 43 concertos com cerca de 7.000 pessoas no grupo. Em 2018, o trabalho aumentou. Esse ano, eu acho que se inscreveram 516 ou 526 pessoas na extensão. E aí a gente criou a Orquestra de Cordas, que já é uma ampliação, né, e junção de todos os grupos. Então, aqui está, ali na frente do Centro de Convenções, da UFC, né, embaixo da restaurante universitário. Então, a Orquestra de Cordas, aqui, uma das apresentações aqui no José de Alencar. Deixa eu ver se tem outra foto. Aqui. Deixa eu, então, mostrar aqui um vídeo dessa apresentação para vocês. Foi muito legal. Deixa eu ver se eu consigo. Será que eu faço assim e ele vai aparecer na minha vida? Vamos ver. E agora? O que será que eu faço? Lio, esse vídeo está no YouTube? Não, ele está no computador. O que será que eu faço, hein, Conselho? Ele está em MP4? Qual é o formato dele? Acho que sim. Então, pega o vídeo, joga. Tá vendo onde tem um maisinho lá em cima no Chrome? No Chrome, lá em cima, não tem um mais? Não tem um mais. Você vai abrir uma outra guia. Ah, tá, sim. Isso, joga ali nesse mais. Lá. Joga lá. Vê se ele entra. Ah, tá. Entrou? Peraí. Ele entrou para você? Não. Não? Então ele não está em MP4. Ele está lá, ele entrou no mais, viu? Ele entrou não no mais. Bom, então faz assim, ó, abre no seu computador e compartilha para a gente como uma janela. Abre no seu computador. Abre no seu computador. Agora vai dar. Tá. Isso. Tá, peraí. Então não é. Vou só colocar no ponto certo. Você vai compartilhar como janela, é isso? É isso. Como janela. Tá. Obrigada, Concília. Pronto, gente. Esse aqui é o concerto. Está muito mal filmado, porque vem de uma filmagem de celular. Mas esse foi o concerto da Orquestra de Cordas nesse ano, tá? No Teatro José de Alencar. Não tem som, Lio, não tem som. Vê se tá sem som, Lio. Tá sem... aumenta ali o som. Não tem ainda? Tá sem áudio. Gente. Lio, quer passar? Lio, passa para mim. Dá para você passar para mim o vídeo por WhatsApp? Eu tento te ajudar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar entrar aqui no Facebook, talvez, será que ele sai se eu passar no guia do Facebook? Eu acho que não. Se você quiser passar para um de nós aqui, a gente tenta jogar na guia enquanto você vai conversando.
passar no WhatsApp? Passa no WhatsApp para mim que eu tento jogar na guia. Eu abaixo no meu computador e tento jogar na guia. Tá, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Desculpa, gente. Esses percalços tecnológicos. Pronto, Concília, te dei, te passei. Só que já está no seu WhatsApp, não sei se chegou. Não chegou? Ele está carregando. Bom, deixa, gente. Se carregar, a ideia deu. Se não, deixa para lá. Se você quiser ir adiantando outra coisa, depois você conseguir, tá? Tá bom. Eu vou seguir aqui, gente, falando, então, Vou continuar a falar, depois, se der, a gente ouve. Então, nesse ano também, de 2018, a Camerata de Cordas abriu o jogo do Brasileirão. E aí, esse jogo que aconteceu lá na Arena Castelão, né? E foi, então, o jogo do Flamengo contra o Ceará. E foi muito interessante que a gente fez parte de era um projeto pela paz. Né? Então, a gente tocou todo mundo, né, com camiseta branca. Foi muito legal, fomos muito aplaudidos. Foi uma experiência incrível. Eu que nunca tinha entrado, né? Entrei de graça aquela vez, foi muito legal. E esse ano também, no final do ano, nós fizemos esse concerto, ali na Concha Acústica da UFC, com o grupo da Casa Caiada, aqui na percussão. Tinha um coral da Casa da Vovó Dedé, eu acho que tinha um outro coral também, que a Kate... que a Kate, né, ela estava ajudando a professora Maria Juliana, e eles, então, integraram junto com a orquestra de cordas para fazer esse concerto. Então, nesse ano de 2018, nós tivemos 535 inscritos. No final do ano, nós reunimos 270 músicos nas orquestras, e a Camerata, então, realizou 44 concertos com cerca de 58 mil pessoas, porque só no Castelão, né, tinha quase 50 mil pessoas, né? E no ano de 2000... Conseguiu? Agora, a hora que você quiser, você fala. Pode passar, então. Pode.
Obrigada. A professora Maria Juliana está aqui. Maria Juliana, bem-vinda. Então, a professora Juliana me lembrou bem aqui que foi o coral adulto e coral infantil da Casa de João Dedé, na disciplina de canto coral 3, né? E Caias Calhada, grupo de violoncelos, e a orquestra de cordas, camerata de cordas. Então, foi uma apresentação maravilhosa que nós conseguimos, então, fazer aqui na reitoria, né? E aí, no ano seguinte, gente, em 2019, a gente recebeu 1.314 alunos na extensão. Esses são eles, no primeiro dia de aula, né, com a camerata de cordas aqui no fundo, a gente dando as explicações do microfone, evidentemente. Se reconhecem aqui, tá bom. Os alunos novos nem conhecem, gente, coitados, nem foram para o ICA ainda. Aqui é o ICA, tá, gente? No anfiteatro do ICA, aqui, ó. Tem um palquinho, e aqui o pessoal senta, e aqui atrás está o prédio do ICA, tá? E aqui são as mesmas pessoas, aqui outra foto. E essa é uma das 9 turmas que nós tivemos. Esse já é uma sala que nós conseguimos na Seara da Ciência, né, que fez uma parceria com os projetos de cordas. E essa turma, especialmente, era bem grande, tinha cerca de 110 alunos. E em 2020, recebemos 888 alunos, porque nós dividimos os alunos com o nosso projeto parceiro do IFCE. Então, ali, o IFCE, na 13 de maio, né, ele abriu as vagas também anteriormente, e nós acabamos dividindo esses alunos com eles, e esse ano, 888, bem redondinho, vieram estudar conosco. Só que nós fizemos essa reunião no dia 5 de março de 2020, ano passado, ali na sala do Centro de Convivência, né? Aqui o momento da inscrição. Ainda bem que o vírus da Covid-19 não tinha chegado ainda. Não estava ainda entre a gente, porque a gente estava tão amontoado nesse dia. E aí, depois disso, gente, nós tivemos que parar, né? Nós fizemos essa reunião com eles e tivemos que parar. Nós paramos um semestre, o primeiro semestre inteiro, fizemos videoaulas, postamos no canal, no Ensino Coletivo de Cordas, no YouTube. E depois, em agosto, é que nós começamos um novo modelo de aulas. Esse novo modelo de aulas, eu já vou falar para vocês, só para terminar, que esse ano de 2021, nós recebemos 1.029 inscritos, e nós inauguramos isso aqui, que é essa beleza da aula online. Gente, como eu detesto a aula online, eu preferia muito mais a aula presencial, mas a aula online veio para solucionar nossos problemas com a distância, isolamento, né? Então, aqui, as aulas online, a gente tentando fazer o melhor que a gente podia com os nossos alunos. E aqui estão as páginas do Facebook, do Instagram, e-mails, né? E também do YouTube, tá? Então, com isso, eu quero mostrar para vocês o que a UFC tem feito em relação ao ensino coletivo, né? Nós inovamos, nós somos a universidade que está inovando o ensino coletivo no país. Tenho muito orgulho disso. Porque várias universidades vêm aprender conosco. A Pará, Rio Grande do Norte, Paraná, tem pessoal de São Paulo que vem aprender conosco. E o que eles vêm aprender? Eles vêm aprender como é que se faz ensino coletivo online, porque isso é uma coisa muito nova, muito doida, muito esquisita, né? Porque a gente sabe que no Meet, por exemplo, não dá para tocar 2 instrumentos ao mesmo tempo. Como é que você vai fazer coletivo se você não consegue nem tocar 2 violinos juntos? Né? Então, foi por causa disso. Aí, só um instantinho, gente, atendendo aqui uma necessidade da minha filha. E aí, com isso, nós estamos inovando e fazendo pesquisa. Esse ano, nos encontros universitários, nós vamos relatar as experiências com o ensino coletivo, online, como é que tem sido feitos, os resultados disso. Nós tivemos alunos inscritos em
quase todos os estados brasileiros, né? Então, isso não é algo que a gente pode simplesmente ignorar. É algo que a gente precisa tratar assim com seriedade, como algo que merece que a gente se dedique, faça o melhor mesmo, que a gente possa então se dedicar a trabalhar com eficiência, porque realmente é um trabalho que dá muitos frutos, é um trabalho que vai tem esse propósito, né, de transformar a sociedade, né, em relação à educação, a melhoria da educação musical, quando nós trabalhamos de uma maneira séria, né, qualquer aula que nós damos tem que ser bem dada, não importa se o aluno é um aluno que não é da graduação, mas ele é da extensão, a qualidade tem que ser a mesma, né, e muitas pessoas entram nos grupos, mas nós temos uma rotatividade grande, porque muitas vezes as pessoas têm também bastante dificuldade para se manterem, né? Muitos não conseguem continuar por vários problemas, né? E essa grande rotatividade também nos grupos, às vezes os alunos chegam a perguntar, mas, puxa vida, né? Esse grupo era tão grande, agora está pequeno, né? Mas a gente tem que trabalhar com o mesmo entusiasmo. E eu falo sempre para os meus bolsistas, os meus monitores, não importa se essa pessoa que entrou na extensão, ela assistiu uma aula ou se ela assistiu 5 anos de aula com você. Você tem que se dedicar a dar a melhor aula. E ele tem que sair da aula diferente de como ele entrou. O aluno tem que entrar na aula e sair melhor. Ele tem que sair mais feliz. Ele tem que sair aprendendo alguma coisa. Não importa se vai apenas uma aula e nunca mais ele teve a oportunidade de voltar. Porque isso vai dar frutos. Isso vai dar frutos porque depois, quando ele tiver a oportunidade, dinheiro, tempo, ocasião de voltar, ele vai voltar. E se ele não tiver a oportunidade de voltar neste grupo, ele tiver um filho, e quiser que seu filho estude música, com quem será que eles vão aprender, gente? É com vocês. É com os meus alunos de ensino coletivo de cordas, com os meus monitores, os meus futuros professores que vão dar aulas para este público que vem dentro da UFC. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando mercado de trabalho. Essa palavra é um tabu dentro de alguns ambientes, como algumas universidades têm muito preconceito com essa palavra. Mas, na realidade, nós estamos criando um mercado de trabalho para que os nossos alunos, quando se formarem, porque eu tenho essa preocupação, quando meu aluno se formar, onde que ele vai? A quem ele vai dar aula? Ele vai estar empregado? Ou eu vou jogar no mundo? E aí cada um se vira. Nem sei por onde estão os nossos alunos. Não, eu não consigo. Eu não acho isso uma atitude responsável enquanto professora de ensino coletivo de cordas. Eu tenho que ter o início, o meio e o fim de toda essa história. Seria uma irresponsabilidade eu simplesmente pensar, eu vou fazer a minha partezinha, que é só isso aqui, aí pronto, acabou. Né? É o que eu me comprometi com essa universidade, e é por isso que a universidade está me pagando, e o resto, que se vire, vocês se lixem, sai aí no mundo, tentem, você não conseguiu? Não sei por quê. Problema de quem não conseguiu. Não é assim que eu penso em termos de um trabalho responsável em relação ao ensino. Né? Se eu estou aqui preocupada em formar os professores, eu também estou preocupada em saber aonde que o meu aluno, depois de formado, vai atuar. Eu estou preparando para esses meus alunos, para os nossos alunos do curso de música, um campo de trabalho. E esse campo de trabalho, gente, não se restringe às cordas. Você que não é meu aluno de violino e viola, você vai ser beneficiado com isso também. Porque quem estuda violino, estuda também música. Vai precisar cantar, vai precisar tocar um teclado para
melhorar, né, a parte harmônica da sua formação, certo? Então, quando um cresce, todos crescem, certo? Todos crescem. Então, nós temos que crescer juntos. Por isso que eu convoco e convido todos a participarem dos grupos de extensão, se aproximem dos grupos de extensão, venham conhecer os grupos de extensão, colaborem, seja voluntário, seja bolsista, mas envolva-se, porque esse é o seu futuro. Essa é a transformação do seu entorno social. Se você for ficar esperando que o governo estadual faça alguma coisa, que o governo municipal faça alguma coisa, que o governo federal faça alguma coisa, meu filho, você vai ficar velho, não vai acontecer nada. Nós temos que fazer essa transformação acontecer. E nós fazemos com aquilo que nós sabemos. Educação musical de boa qualidade, acessível e que seja disponível para que todo mundo possa desfrutar disso. Né? E bem feita, né? De qualidade. Então, qualquer um que entra na nossa aula tem que ter uma boa aula, tem que sair dali sabendo um pouquinho, ficando mais feliz com aquilo que participou, se sentindo bem naquele ambiente. Aí ele vai voltar, e aí o ambiente vai melhorar. Sabe aquela história do bater de asas da borboleta que vai causar um furacão no outro lado do mundo? É isso. Ensino coletivo é isso. Né? É isso. Claro que outras maneiras de ensino também. Mas ensino coletivo é isso. É isso. É transformação social, é transformação da realidade do nosso entorno. Ensino coletivo transforma favelas, transforma cidades, transforma estados e transforma países. A Venezuela é um exemplo disso. Né? A Venezuela, claro, a Venezuela é bem menor que o Brasil. Né? A Venezuela inteira cabe no estado de São Paulo, mais um pedacinho do Rio. Mas a Venezuela é um país que tem, né, no El Sistema, que é um sistema de ensino coletivo, um sistema onde, nacionalmente, houve uma transformação da realidade da educação musical daquele país. Né? E nós, claro, com uma extensão territorial, vamos dizer, 10 vezes maior que a Venezuela, nós temos que achar o nosso caminho. Não é copiando eles, nem é copiando o modelo totalmente norte-americano, não é copiando o método Suzuki, mas é sabendo muito bem o que nós estamos fazendo, estudando muito bem o seu instrumento, porque você precisa saber da técnica, não dá para ensinar o que você não sabe, não adianta inventar, você precisa saber tocar, precisa tocar afinado, precisa tocar no ritmo, precisa saber ler a partitura, e precisa saber música, precisa saber muito mais coisas, precisa saber improvisar, criatividade, que a professora aconselha, precisa saber cantar, né? Tudo isso faz parte da nossa boa formação como professor. Essa boa formação transforma a realidade. Eu acredito nisso. Espero que vocês acreditem também para a gente poder fazer juntos essa transformação. Essa transformação já está acontecendo. E se você fizer parte, vai ser mais legal ainda, vai ser mais rápido. Mas, mesmo aqueles que não querem que se mude nada, não querem que haja transformação de nada, porque estão muito bem acomodados no seu cantinho, eles vão ter que se mudar, vão ter que ver que realmente isso é uma boa coisa que vai acontecer, porque todos vão ser beneficiados. A sociedade inteira vai ser beneficiada. Todos, de todas as áreas, vão ser beneficiados quando a educação melhora, a nossa população é musicalizada, tem acesso, pode escolher se quer estudar isso, se não quer estudar. Né? Teve uma vez que um colega, né, assim, na boa intenção, fez uma brincadeira comigo. Falou assim, chega, Lil, chega de colocar violino aqui, você vai querer colocar violino em tudo que é canto aqui? Falei, eu vou fazer sair violino do bueiro aqui, porque eu não vou ficar feliz enquanto todas as crianças desse Ceará não tiverem experimentado violino. Experimentado. Não precisa estudar muito tempo. Experimentado. Enquanto todas as crianças do Ceará não tiverem experimentado, eu não vou dizer que a minha missão está completa. Por quê? Porque se ela não experimentou, como é que ela pode dizer que não gosta, ou que não quer, ou que não é para ela, né?
Então, eu acho que nós estamos para isso. Nós que estamos no curso de licenciatura, temos essa missão, né, de proporcionar possibilidades para as pessoas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu estou aí todas as tardes praticamente nessa semana que vem, de segunda a quinta. E aí eu esqueci de fazer a propaganda do encontro de cordas Flauzino Vale. Eu não vou colocar nada aqui de banner, porque eu vou gastar muito tempo, mas entre no Facebook, procure lá, Encontro de Cordas Flauzino Vale. As inscrições vão até dia 5 de outubro, é gratuito. O Encontro Flauzino Vale é um encontro que conjuga pesquisa, ensino e extensão, o tripé perfeito da universidade, da construção do conhecimento de qualquer universidade. Pesquisa, ensino e extensão. Então, dentro do encontro, nós temos a conferência científica, debates sobre temas de pedagogia de instrumento, sobre pedagogias de metodologias de ensino coletivo de cordas, sobre a questão da performance, sobre as pesquisas em música, sobre a questão também do mercado de trabalho para músicos profissionais. Temos também masterclass, a parte prática, né, as masterclass de instrumentos, as oficinas, e também à noite nós temos os recitais. Tá? Então, se inscrevam para você receber a declaração de participação, e aí você vai poder depois usar isso como as suas horas complementares, né? Que atividades complementares, várias coisas que vocês vão precisar. O encontro hoje, ele nasceu pequeno, nós estamos no 5º encontro, ele hoje é um encontro que já está com, vamos dizer, um alcance internacional, e eu posso dizer isso com boca cheia, porque ano passado já era internacional, mas eu ficava com uma certa vergonha de dizer, porque tinha uns 3 professores de fora e uns 3 alunos de fora. Mas hoje, definitivamente, nós temos bastante alunos inscritos da Argentina, do Paraguai, temos alunos do Peru, alunos do Chile, além de vários estados que se inscrevem. Né? É um encontro que acontece online, né? Agora, no dia 14 a 17 de outubro, tá certo? E aí, ano que vem, nós vamos fazer presencial e online. Nós vamos fazer em Minas Gerais, uma parceria com a Federal de Minas Gerais e a Federal de São João del Rei. Isso no final de julho, as datas não estão certas ainda. Vamos fazer ao mesmo tempo presencial e também online, para quem não pode participar presencial. Tá certo? Gente, muito obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Bom, então eu queria agradecer a professora Lil por... Acho que foi um passeio magnífico aqui sobre a história do ensino coletivo de violino e também por ter nos mostrado na prática, né, a capacidade de transformação desse método que ainda é subestimado aqui no nosso país. Agradecer a professora Maria Concília, a professora Maria Juliana, que estão aqui presentes com a gente, acompanharam boa parte da nossa programação. Meu muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui até agora. Não se esqueçam de assinar aqui o formulário de frequência, que já está no chat. E quero convidar vocês para o nosso encerramento, né, do nosso evento, que vai acontecer hoje à noite, às 18 horas. Então é isso, gente. Eu queria aqui, quem pudesse abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha, para registrar o momento. Deixa eu abrir. Concília, muito obrigada, viu, Concília? Obrigada por me ajudar ali. Obrigada, Lil. Foi muito legal, com muita clareza a sua exposição e muito embasada, né, contando toda a história, né, de como isso nasce no Brasil, né, e como esse fruto tá lindo, cada vez mais lindo, assim. Obrigada, olha os nenéns aí da Juliana. Olha os nenéns, Juliana! E agradecer aos alunos, viu, que essa semana foi incrível, incrível. Os alunos e as alunas são demais, assim. São demais, assim, é muito, muito emocionante ver eles pegando, assim, com a mão, fazendo essa semur
maravilhosa. Eu assisti tudo que eu pude assistir, ajudei em tudo que eu pude ajudar, e só ajudei, não fiz nada não, só ajudei, porque eles que fizeram tudo, e parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu, por outro lado, queria pedir desculpas que eu me ausentei um pouco da Simone, que eu não estava muito bem de saúde essa semana. Eu tive umas crises muito fortes de pressão alta, de pico de pressão alta, e eu tive que dar um né, descanso. Então, mas parabéns a todos, né? Eu sei que a programação está realmente maravilhosa. Vamos tirar nossa foto? Ju, traz os nenéns para sair na foto, Ju. Cadê os Vai, nenéns? eu posso tirar. Quem quiser aparecer na foto, o momento é agora. Vai. Vou preparar. Vou tirar. Vamos lá. É que o Pedro tá falando, desculpa. Tá todo mundo Vai sair sorrindo. completinho. Tirei. Obrigada! Obrigado, gente. Hugo. Boa noite. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Foi Até. uma maravilha. Vou parar a gravação.